Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de matemática. Nós falamos na primeira aula de funções, definimos o que era função, condições para se notar se era uma função ou não e sua classificação quanto à engenhosidade. A segunda aula de hoje vamos falar sobre as funções totalmente ditas, mas não vamos fazer isso antes de falar sobre o sistema cartesiano ortogonal. De preparação para exames de admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. O sistema cartesiano é o espaço onde as funções são grafadas, é o espaço onde uma função é representada, ok? O sistema cartesiano é um conjunto de duas linhas perpendiculares, uma representando o eixo das abscissas, que é o eixo x, a outra representando o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Ou seja, tem que ser linhas perpendiculares. Dizer que uma função é uma união de pontos no sistema cartesiano. Falando disso, nós vamos ter que ver como é que os pontos são representados no sistema cartesiano. Para nós podermos pôr o gráfico de uma certa função, temos que conhecer seus determinados pontos. Vamos aqui ver o que é a representação de um ponto. Um ponto é um par ordenado, ou seja, ele é representado pelas suas coordenadas de x e coordenada de y, ok? Vamos ver aqui exemplo de alguns pontos. Quando nós temos que dizer coordenadas de um ponto, nós sempre traçamos linhas perpendiculares a esses dois eixos aqui, para encontrar os pontos. Por exemplo, o ponto A, ele tem coordenada x igual a 1, coordenada y igual a 2. Ou seja, daqui do x igual a 1, nós traçamos uma linha paralela ao eixo y. E do y igual a 2, nós traçamos uma paralela ao eixo x. Onde essas paralelas se cruzam é onde se encontra o nosso ponto. Então, este é o nosso ponto A, ok? Vamos ver agora o ponto B. Ele tem coordenadas invertidas. Isto foi feito de propósito para não haver uma confusão quando há troca de coordenadas. Dizer que este ponto A é diferente do ponto B. Como é que vamos ver? Coordenada x igual a 2. Então, x igual a 2. Do 2 traçamos uma linha paralela ao eixo y. E coordenada y igual a 1. Temos este ponto aqui, onde se cruzam as coordenadas. Vamos ter aqui o ponto B. O ponto B tem coordenadas 2 e 1. O ponto C tem coordenadas 0 e 2. Ou seja, a coordenada x do ponto C é 0. O ponto x, coordenada do ponto x é que nos indica se fomos mais para a direita ou para a esquerda. Como é 0, estamos aqui na origem, não fomos nem para a direita nem para a esquerda. Então, a coordenada x é aqui. Vamos procurar a coordenada y. A coordenada y é 2. Então, uma linha paralela a x do y igual a 2 e uma linha paralela a y do ponto x igual a 0 cruzam-se exatamente aqui, ok? Temos o ponto D, este é o ponto C. Temos o ponto D, tem coordenada x igual a menos 3 e tem coordenada y igual a 0. Coordenada x igual a menos 3 dela, vamos traçar uma paralela ao eixo y e do y igual a 0, né? Y indica-nos subida ou descida. 0 significa que não se subiu nem se desceu. Então, traçamos uma paralela ao x, vai se cruzar justamente aqui. Isso para dizer o quê? Nós podemos ter vários pontos, mas temos pontos que estão sobre os próprios eixos do sistema cartesiano. Quando um ponto está sobre eixo x, o seu y é 0. Estes pontos todos aqui têm a sua coordenada y 0. Então, quando um ponto está sobre o eixo y, ele tem o seu x 0. São pontos como o ponto C. Ok? Vamos agora entender como é que se faz uma função. Vamos assim ver a função linear. A função ela é representada em matemática por f de x, g de x, h de x, outra letra de x, tudo isso igual a y. A função linear no nosso caso é do tipo y igual a ax mais b, onde a e b não podem ser todos nulos, ok? Você pode ter o a igual a 0, mas não pode ter o b também igual a 0, ok? Pode ter b igual a 0, o a não pode ser 0, para a nossa função sair, ok? O que é então uma função linear? Uma função linear é deste tipo, podemos ter um exemplo aqui. Exemplo, f de x é igual a x mais 2. Quanto é que vai ser o nosso a? O nosso a é igual a 1 e o nosso b é igual a 2. Como representamos então a função linear? Nós precisamos encontrar dois pontos da função e uni-los. Simples.
Como o f de x é a mesma coisa que dizer y, nós podemos escrever y igual a x mais 2. Ok, o primeiro passo para nós encontrarmos o gráfico desta função é procurarmos dois pontos e uni-los. O ponto em que o y é igual a 0 e o ponto em que o x é igual a 0. Então, y é igual a x mais 2, ok? Então, nós temos que fazer esta decisão aqui. Se y igual a 0, quanto é x? É isso que nós perguntamos. Y igual a 0, quanto é x? Então, nós vamos ter o y igual a 0, vamos dizer 0 igual a x mais 2. Ou seja, vamos dizer x mais 2 igual a 0 e vamos isolar o x dizendo x igual a 0 menos 2. Isto vai nos indicar que x é igual a menos 2. Ou seja, quando o y é 0, o x é menos 2. Nós já temos um ponto. Teremos o nosso ponto menos 2, 0, quando y é 2. Agora, temos que fazer outra pergunta. Se x é igual a 0, y é igual... se x é igual a 0, quanto é y? Ok? É a segunda pergunta que nós fazemos. Y igual, substituímos x por 0, vai ser 0 mais 2, então y há de ser igual a 2. Ou seja, nós encontramos o próximo ponto para fazermos o gráfico da nossa função linear, que é o ponto 0, 2, é o próximo ponto. Temos este ponto, temos este ponto. Dois pontos são suficientes para traçar o gráfico de uma função linear. Voltando ao sistema cartesiano, nós já temos estes dois pontos. O primeiro ponto e o segundo, ok? Nós podemos dizer primeiro e segundo aqui. Temos os dois pontos. Para traçarmos o gráfico da função linear, nós temos que unir os dois pontos. Ou seja, o primeiro ponto é menos 2, 0. Então, x menos 2 e 0. Nós já sabemos quando a coordenada de um ponto, a coordenada y é 0, esse ponto está sobre o eixo x. E quando a coordenada x desse ponto é 0, esse ponto está sobre o eixo y. O nosso segundo ponto é 0, 2, então está aqui exatamente no 2. Então, o gráfico da nossa função linear vai ser uma linha que passa por estes dois pontos. E assim já está. Já grafamos a nossa função linear. Dizer que estas aulas aqui são aulas iniciais para a matéria que vem logo a seguir. Se quiser acompanhar o assunto que vamos postando aqui no canal, é só ativar o sininho de notificações e dar um like aí para ficar a par das informações que nós vamos publicando. Vem mais assunto aí. Até a próxima aula. Estamos localizados na cidade de Maputo, bairro 25 de Junho, Chopal B, Distrito Municipal Cambuquena. Para informações adicionais, contacte-nos pelo 84 44 074 21 ou 87 94 074 21.